Olá, eu sou Zaparoli, seja muito bem-vindo ao meu canal. Então, galera, como vocês acompanharam a minha história, sabe que eu passei por muitas coisas, coisas muito desagradáveis, né? E hoje eu quero fazer, eu ainda não dei um nome a alguns vídeos que eu quero fazer, né? Mas eu vou ainda procurar uma tag ou um título para esse tipo de vídeo. E hoje a gente vai falar um pouco, vocês vão ter um esclarecimento de algumas coisas que aconteceram com relação ao meu passado, né? Que vocês acompanharam a minha história. E a gente vai fazer, eu vou fazer hoje um vídeo falando sobre algumas coisas que vocês não sabem, né? E hoje nós vamos falar sobre a americana. Ficou curioso? Então, vem comigo, vem. Quando eu iniciei a relação com o africano, eu não sabia exatamente muito sobre a vida dele e aos poucos eu fui sabendo, né, pela própria boca dele. E aí ele me contou, né, o seguinte, ele tinha uma namorada, né, ele namorava uma moça estrangeira, estrangeira como eu, ele namorava uma moça americana, né, não sei de que parte, não me lembro exatamente se ele falou, não me lembro de que parte dos Estados Unidos ela era, e que namorava uma moça americana fazia já 3 anos. E quando ele me conheceu, foi um dia muito alegre nas nossas vidas, né? Tanto foi para mim quanto para ele, no dia que nos conhecemos, passeamos pela praia, foi uma coisa assim muito legal, muito fixe mesmo, muito, como diz na África, muito fixe. E nos divertimos bastante. E aí quando no primeiro dia ele me pediu em namoro, né, e eu aceitei, né, eu também fiquei encantada com ele comigo. Mas aí quando ele me contou que ele namorava essa americana e ele optou em decidir, né, desengatar o romance com a americana e engatar o romance comigo. Quando aconteceu isso, eu fiquei muito pensativa. Eu falei, meu Deus, que coisa, hein? Esse homem vai largar de uma americana que ele namora 3 anos para ficar com a moça que ele viu uma vez só, que caiu de paraquedas aqui na África, na vida dele. Eu fiquei muito pensativa nesse sentido, né? Mas eu falei, quem tem que fazer essa escolha não sou eu, não sou eu, é ele que tem que fazer essa escolha, né? E ele decidiu fazer essa escolha. Mas ele não falou nada para a americana, né? Ele diz ele que terminou com a americana, mas ele não contou para ela o motivo que ele estava terminando. Ele não contou que ele estava engatando um relacionamento com uma outra pessoa. Simplesmente terminou a relação com ela. E eu fico pensando assim, o que que essa americana deve ter pensado na hora, né? O porquê, né, ela deve ter pensado, será por que que ele tá terminando comigo e tal, não sei o que que tem. E depois, mais pra frente, ela descobriu, né, devido à publicação de algumas fotos na rede social dele, né, que ele viu que ela deve ter percebido que foi trocada por outra. Talvez ela não soubesse que era estrangeira, não, provavelmente sabia que era estrangeira, né, às vezes não sabia de onde era, mas ela deve ter ficado muito triste, penso eu, né? Porque ninguém quer ser trocado por outra, né? Então, às vezes quando eu lembro, eu vejo hoje a minha história, de todas as coisas tristes que eu passei, de todo o sofrimento que eu passei muito tempo, né? Nesses meses todos, e eu fico pensando nessa americana, né? Eu fico pensando, quando ela soube, né? Fala, nossa, ele terminou comigo por causa de uma outra moça estrangeira, né? Eu fico pensando, o que será? Como é que será que ela deve ter sofrido? Será que ela sofreu tanto quanto eu, quando ele também me chutou? Né? Eu fico pensando às vezes nessa moça, né? E às vezes eu penso assim, eu falo, será que eu devo desculpas a ela por ter feito o que eu fiz? Apesar que eu não tinha que fazer nada com ela, porque eu não tinha nenhuma relação com ela, eu nem conheço a moça, não sei nada sobre a moça, né? Então, assim, o que eu penso sobre isso, né? O fato curioso dessa história, da mesma forma, ele chutou essa moça sem dar nenhuma satisfação para ela. Ele simplesmente terminou. Justificando distância, justificando não sei o quê, pipipi, papapá. E eu também, quando ele terminou comigo, ele simplesmente falou,
Finish. The end. E não quis me dar satisfação nenhuma, que eu sempre busquei, eu acho que eu vou ficar eternamente me perguntando, né, o porquê que eu cheguei e vi aquela cena lamentável no Rio de Janeiro, né, e acabei ficando realmente muito irada de ver ele com aqueles dois rapazes e questionar ele sobre o porquê que ele permitiu aquela cena e ele não me deu nunca nenhuma satisfação sobre isso, né? Eu queria que ele tivesse dado, queria que ele tivesse pelo menos falado assim, não, Zaparoli, aconteceu isso, eu bebi, não sei porquê, eu realmente eu não devia ter feito isso, por que eu permiti isso. Ele não me deu nenhuma satisfação, ele nem se desculpou por isso, né? Eu namorei com ele tanto tempo, ele nunca se desculpou, e o mesmo ele fez com essa moça americana. Ele simplesmente terminou com ela e não deu nenhuma satisfação de por quê. Por que ele terminou? Deve ter se perguntado muito tempo, e depois ela descobriu que era por causa de outra moça. E ela deve ter ficado muito, muito chateada com isso, né? Porque nenhum de nós quer ser trocado por outro, nenhum de nós quer ser traído, nenhum de nós quer perder a pessoa que gosta. Porque se eles namoravam há tanto tempo, com certeza ela gostava dele e ele também dela, né? E o curioso, assim, eu fico me perguntando, eu falei, gente, mas ele namorou 3 anos essa moça. O que fez ela largar dessa moça pra ficar comigo? Eu não acho que eu sou tão bonita assim, né? Eu acredito piamente, eu sou uma pessoa, vocês não me conhecem pessoalmente, eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho um espírito, assim, muito engraçado, eu converso muito, eu sou boa de papo, dizem que eu sou razoavelmente bonita, mas isso não é suficiente para essa questão. Eu acho que tinha um motivo mais forte para isso, né? Eu acho que ele tinha uma devoção que chega a ser patológica, acho patológica pelo Brasil, né? Eu acho que muitos estrangeiros às vezes têm vontade de conhecer, vem aqui, visita, depois volta para suas vidas. Ele tinha uma ligação meio... era uma coisa, uma devoção, como se fizesse do nosso país, o Brasil, um Deus. Como se aquilo fosse salvar a vida dele, como se aquilo fosse realmente mudar a vida dele se ele viesse cá. E assim, eu acho isso lamentável, lamentável. E hoje eu olho para essa história, né? Eu olho para essa moça, eu fico pensando, será que ela perdeu alguma coisa? Não. Eu fico olhando para mim, né? Eu que sofri tanto, né? Eu que me penalizei tanto quando ele terminou a relação. Eu fico me perguntando, será que eu perdi alguma coisa? Não! Pois é. Eu fico me perguntando isso. E hoje eu tenho assim amadurecido nesse sentido, essa ideia, essa concepção, né, de que o que tem que acabar, acaba no momento certo, o que tem que continuar, continua, né? E a gente tem que ter muita madureza para aceitar isso, e principalmente para tocar nesse assunto, né? Porque o meu lado é que toca nesse assunto, o outro lado não toca. Então hoje eu penso assim, que se eu visse essa americana de perto algum dia, se eu soubesse quem era ela e encontrasse com ela, às vezes tivesse um contato com ela, a única coisa que eu falava, I'm sorry, ela provavelmente não fala português, eu falaria I'm sorry pra ela. E diria como eu me sinto mal por ter acontecido o que aconteceu, tanto por ela e futuramente por mim. Como ela deve ter sofrido e como eu sofri também com esse término, né? Porque tanto eu quanto ela entramos em relações abusivas, né? E hoje em dia eu tento esquecer tudo isso que aconteceu, não é fácil, mas a gente está sempre superando, tentando superar essas desgraças, essas coisas alheias, todo mundo, ninguém está livre disso, né? Eu espero que eu sirva de exemplo para outras moças, né? Com históricos parecidos com o meu, né? E que sirva de alerta para muitas moças que estão me assistindo. Então, gente, o vídeo hoje é breve, falando sobre isso. Espero que vocês entendam o meu ponto de vista e eu conto com a ajuda de vocês, né, nesse sentido de me entender, de me compreender, né. Hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês entendam o meu ponto de vista. Não é um vídeo fácil de fazer, não é um vídeo alegre, mas espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até mais!